Comunitária. Bem, hoje nós temos dois convidados, o Maurício Cardoso, diretor do site Consultor Jurídico, diretor também do Anuário da Justiça, e o deputado distrital Chico Leite, do PT, que preside a CCJ da Câmara Legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa. Nós vamos abordar com ambos justamente o estudo, o Anuário da Justiça Brasil 2012. Esse estudo revelou que 83% das leis brasileiras que foram alvo de ações do Supremo Tribunal Federal no ano passado acabaram sendo derrubadas. Das 79 normas julgadas em 2011, 66 foram declaradas inconstitucionais. O número inclui matérias federais e estaduais. E o Distrito Federal aparece em segundo lugar no ranking das unidades da Federação que produziram mais legislações ilegais. Para que você, ouvinte, tenha uma ideia, entre as 7 leis distritais apreciadas pelo Supremo no ano passado, 6 foram anuladas pelos ministros do STF. O DF perde apenas para o Rio de Janeiro, e no ano passado viu todas as 13 leis julgadas pelo Supremo serem consideradas inconstitucionais. Maurício Cardoso, diretor do Consultor Jurídico e do Anuário da Justiça, prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem, Maurício? Bom dia, Estevão, tudo bem? Maurício, realmente chama a atenção, hein, das 6 leis aqui do DF que foram colocadas em votação no plenário do Supremo, né? Praticamente todas foram consideradas inconstitucionais, né? Nós perdemos apenas para o Rio de Janeiro, que este sim viu todas serem declaradas inconstitucionais. O que está acontecendo na sua visão, Maurício? Como é que é feito esse anuário? Bom, a gente tem feito, desde o primeiro anuário, a gente tem feito esse levantamento, esse estudo sobre a constitucionalidade das leis que são julgadas pelo STF, né, pelo Supremo Tribunal. E a gente tem constatado isso, desde o primeiro número do anuário, esse alto número essa alta taxa de inconstitucionalidade das leis analisadas. Ou pior, né, tá aumentando. Em 2007, quando fizemos o primeiro anuário, o índice geral de inconstitucionalidade era de 75%. Agora chegamos a 83%. O que não muda muito é a situação do DF, né, que já no primeiro número ele estava em primeiro lugar entre os estados, as unidades da federação, isso com em leis 2007. mais inconstitucionais. Isso em 2007 nós estávamos no primeiro lugar do ranking. Isso, né? Em 2007 estava em primeiro das 11 leis analisadas naquele ano, 9 foram consideradas inconstitucionais. E o Rio de Janeiro conseguiu nos ultrapassar nesse quesito. Exato, o Rio de Janeiro esse ano realmente esmerou-se. Para que o ouvinte tenha uma ideia, uma das normas distritais revogadas pelo Supremo no ano passado foi a Lei 3.769, que proibiu o GDF de realizar processo seletivo para a contratação de estagiários. O Supremo também considerou inconstitucional a Lei 9.903, que punia motoristas embriagados. O Supremo considerou que a norma invadia a competência legislativa da União para tratar das regras do trânsito. E uma outra norma considerada inconstitucional aprovada pelos deputados distritais. Dispositivos da lei que regula o Programa de Promoção de Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do DF, o PRODF. O Supremo julgou inconstitucional empréstimo a empresas pelo PRODF. É importantíssima a participação também do deputado Chico Leite, que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa. Deputado, prazer recebê-lo, bom dia. Estevão, muito bom dia ao doutor Cardoso, bom dia aos ouvintes. Pois é, deputado Chico Leite, aqui o senhor atribui esse quadro que preocupa, esse número alarmante de projetos que são aprovados e lá na frente vão ser questionados. Olha, em 2003, quando eu entrei na Casa Legislativa, essa foi uma das minhas maiores preocupações, ainda no primeiro mandato. Mas veja,
apesar de todos esses aspectos negativos a serem lamentados, nós tivemos um progresso a partir de 2007 com um trabalho de controle de constitucionalidade. Nós, primeiro, conseguimos localizar as causas. Nós fizemos seminários com desembargadores, com procuradores, e vimos que há 3 especiais. Uma primeira é pelo próprio desconhecimento da legislação como um todo. O Brasil é um país que tem um direito positivo muito vasto. Uma segunda causa é a limitação do poder de legislar do próprio poder legislativo. As questões centrais, como legislar sobre terra, sobre questão fundiária, legislar sobre servidor público, legislar sobre aumento de despesa, todas elas ficam na seara do Poder Executivo, fora as reservas constitucionais para a União Federal. Agora, em terceiro lugar, há mesmo aqui e ali algum populismo e a ideia, que não é positiva, de guardar falsa expectativa ao eleitor, de fazer da lei ou do projeto mero instrumento eleitoreiro. Ou seja, jogar para a torcida. Isso. Sabe que lá na frente vai ter que questionar, mas pelo menos eu fui o autor da lei, não tem nada com isso, foi derrubado lá na frente, mas eu fiz o esforço para aprovar, é por aí. Isso, é verdade. Localizando esses 3 problemas, nós começamos o combate. Estabelecemos a edição de súmulas para que sobre esses 3 aspectos nitidamente inconstitucionais não se pudesse mais legislar, havendo um próprio juízo de admissibilidade da comissão. Naquela ocasião eu apenas era participante, não era presidente, sou presidente desde o ano passado. E em seguida também passamos a sortear, para evitar barganhas, a sortear os projetos como se faz no judiciário, estabelecendo uma espécie de relator natural, né? Para que o juiz não pudesse escolher a sua causa e a causa não se dirigisse ao juiz preferido. Sim. Essas ideias foram positivas, por quê? Porque você vai ver, e o doutor Cardoso pode constatar pelo anuário, que a última contestada data de 2006. Então, embora derrubada em 2011, nós não temos, no âmbito do Supremo, nenhuma lei de 2011 ou de agora 2012 que tenha sido contestada no âmbito federal. De fato, as 3 leis citadas por mim foram derrubadas. A primeira é de 2006, o processo seletivo para a contratação de estagiários. A questão da embriaguez é de 2002, mas só foi derrubada no ano passado. E a do PRODF também são normas que não datam do ano passado. O Maurício Cardoso, eu gostaria que o senhor comentasse, por favor, esses 3 obstáculos citados pelo deputado Chico Leite, que, segundo ele relata, agora estão sendo enfrentados. Por favor. O nosso levantamento, a gente também consultou especialistas, e a gente chega a uma conclusão muito parecida com a do deputado Chico Leite. A gente constata que a Constituição de 88 deixa um espaço muito pequeno para os estados legislarem. A competência de quase tudo é da esfera federal. Então, o deputado estadual não tem muito o que legislar mesmo e acaba fazendo leis que são da competência da federal. A outra questão é do espaço que a Constituição deixou também para o legislativo. Hoje, quase todos os projetos de relevância são de iniciativa do Executivo. Não sobra muito espaço para o Legislativo legislar uma coisa que é um contrassenso. E a terceira causa é isso também que o deputado cita, é um pouco de... Má fé do próprio parlamentar, né? Um tanto de demagogia, né? Então, como não tem muito o que fazer, eles acabam inventando e inventam errado. O Sandro Araújo aqui participa. É certo que a qualidade da produção legislativa, na visão do Sandro, é ruim. Temos de avaliar, no entanto, se o número se refere ao total de leis ou somente às questionadas. No segundo caso, teríamos simplesmente uma situação que refletiria a boa qualidade dos advogados ou mesmo a flagrante inconstitucionalidade.
Há que se dizer que, se uma lei é questionada, são grandes as chances de ser declarada de fato inconstitucional. Até aproveitando, antes de voltar a conversar com o deputado Chico Leite, o Maurício Cardoso, o Sandro, ele faz uma observação interessante. O anuário se debruçou apenas sobre os projetos de lei que viraram leis e que foram contestadas chegando ao Supremo. Eles não avaliaram um conjunto de leis que são aprovadas vindas da Câmara Legislativa no ano, né? Exato. O nosso trabalho o anuário da Justiça. Então nós analisamos apenas o que chega ao Supremo. O que chega ao Supremo. E o STJ também ou só Supremo? Mais Supremo? Só o Supremo. Só o Supremo. Normalmente quem julga a constitucionalidade das leis é o Supremo. Tá. O Renato Prestes, ele diz aqui, essa é a lógica da inutilidade da Câmara Legislativa. Produção zero, o dinheiro do contribuinte indo para o ralo. Extinção urgente da Casa do Espanto, pois desde sua criação tem gerado muito desgaste à imagem de Brasília. O Renato tem uma postura aqui mais radical, mas eu acho que no contexto foi bem explicitado e, pelo menos, o enfrentamento das distorções acabou sendo praticado, segundo relatou o deputado Chico Leite. Tanto que, de fato, não houve nenhuma lei aprovada no ano passado que foi contestada. As 3 leis citadas por mim, e no bojo daquilo que foi analisado pelo Supremo no ano passado, todas as leis foram aprovadas em anos anteriores, mas, de qualquer forma, ainda prevalece muita contestação em relação ao trabalho do legislativo local. E o Marcelo Marques diz aqui, sabe por que isso acontece? Porque a população não sabe como é o funcionamento dos poderes. Sendo assim, o político populista cria qualquer coisa para agradar seus eleitores. Faz a propaganda e passa aos eleitores que ele é um grande cara. Só que ninguém se atenta para quando essa lei é declarada inconstitucional. Assim é fácil. Inclusive, um dos cancros que foi, de fato, enfrentado, segundo relatos do presidente da CCJ, foi a má-fé. Aquele político populista que até sabe, porque todos, creio, têm assessores jurídicos, né, deputado Chico Leite? É verdade. Nós temos procurado conscientizar que essa falsa expectativa, ela acaba redundando em efeito profundamente negativo, porque o eleitor, ele depois se sente enganado. É melhor uma negativa pronta, verdadeira, do que uma falsa expectativa, não é? Agora, é uma casa política. É uma casa política em que o debate precisa ser feito de maneira democrática, de maneira republicana, sem que haja proprietários da verdade. E é preciso observar que, aos poucos, o Poder Legislativo vem tomando uma tarefa que talvez passe a ser a sua mais importante tarefa, que é a tarefa de fiscalização. A tarefa de legislação ficou muito limitada, mas antes dela, já houve um governador que deu a um parque da cidade o nome de seu próprio filho. E a fiscalização tem, de alguma sorte, impedido que abusos, seja porque chegam à imprensa com mais facilidade, seja porque chegam à população, seja porque há muitas cabeças ecléticas de posicionamento ideológico diferentes fazendo o debate, façam uma limitação desses abusos. Então é um equívoco imaginar que o autoritarismo, quer dizer, sem uma representação popular que possa limitar, até com o erro, se for o caso, não é? Corrigido, como temos procurado, com a ajuda dos colegas corrigir, não seja positivo para a sociedade. Tá. O Adriano, ele está nos ouvindo, viu, deputado? Ele é representante do Sindicato de Servidores Legislativos da Câmara. E na visão dele, a origem do problema é o seguinte: segundo ele, os deputados distritais acabam desprezando a área técnica da casa, preferindo contratar consultoria pessoal. Na visão do Adriano, sem esse corpo técnico dando um amparo, acaba acontecendo esse cenário no qual uma maior parte das leis acabam sendo declaradas inconstitucionais. Rapidamente, antes de eu voltar a conversar com o Maurício Cardoso, do Anuário da Justiça, o que o senhor pode comentar a respeito desta opinião do Adriano? Deputado? Oi, sou eu, doutor Cardoso? Não, é o senhor. Eu mesmo. Porque ele se refere aos deputados distritais, né, o Adriano?
Certo. Servidores legislativos. Certo. Bom dia ao Adriano, que tem uma luta legitimada e absolutamente vitoriosa. O Adriano, em certo aspecto, tem razão, porque é preciso aproveitar os servidores da casa que são concursados e de altíssima qualidade. Eu, por exemplo, assim que assumi a presidência da CCJ, nomeei um procurador legislativo secretário da CCJ e como assessor dele um outro consultor técnico. Na minha avaliação, isso melhorou muito o trabalho, sem desprezar, evidentemente, aqueles que são comissionados e que têm capacidade para o assunto. Mas me parece que esse é também um caminho de melhoria. Nós estamos, Estevão, num caminho positivo, veja, nós éramos os campeões. Ainda há muito o que fazer e o que lamentar. Mas tem que baixar, mas hoje estão na segunda posição. Mas temos procurado acertar. Veja que ano passado e esse ano ainda não tivemos contestação. E vamos procurar não ter até o fim da legislatura. Esse é um debate que não é simples, porque a Casa Política, como lhe disse, mas é um trabalho de consciência dos parlamentares, nós não podemos nos arvorar em proprietários da verdade, e um trabalho de fiscalização da própria população e da imprensa. Ok. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deputado Chico Leite, do PT, preside a CCJ da Câmara Legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, e foi também nosso convidado desse bloco. Bom dia para o senhor. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade, e é muito importante a fiscalização também da população. Ok. E o André Patrus, pelo Twitter, eu vou direcionar a pergunta dele a você, viu, Maurício Cardoso? Ele diz aqui o seguinte: a qualidade da nossa legislação é baixa, mas o levantamento, na visão do André, carece de rigor metodológico. Então, para fechar, eu já tinha feito basicamente a pergunta de como os senhores elaboram esse anuário da Justiça, mas como o André que acaba questionando, né, o rigor, a metodologia utilizada para inserir esses dados, por favor, Maurício, o que o senhor pode destacar para o Maurício e para os demais ouvintes para a gente encerrar? Bom, a gente trabalha com os dados e as informações do Supremo Tribunal Federal, e o nosso trabalho é o levantamento de todas as ações as ADIs, as ações diretas de inconstitucionalidade, e as arguições de descumprimento de preceito fundamental, que foram os dois tipos de ações que contestaram constitucionalidade das leis. Sim. Nós não temos a pretensão de fazer o julgamento das leis brasileiras. A gente faz o estudo das leis que foram contestadas no judiciário. Entende? Então, o nosso trabalho se resume a isso. Nós não estamos fazendo o levantamento de todas as leis. Okay. O que eu gostaria de acrescentar era uma reflexão sobre o próprio papel do legislativo, né? O que a gente percebe é que muitas vezes se confunde que a quantidade com a qualidade. Então, no ano passado, por exemplo, na Câmara dos Deputados foram apresentados 3.268 projetos de lei. Como se isso fosse possível ou necessário, tanta lei, né? E foram aprovadas 337 novas leis. O que a gente precisa pensar, e o deputado Chico Leite chamou a atenção para isso, né? Talvez o trabalho do legislativo seja muito mais de fiscalização, muito mais de debate de ideias fundamentais, do que produção homérica de leis, né? É interessante porque parece que o senhor leu o pensamento do Diego Ramalho, nosso ouvinte aqui, ou o Diego Ramalho leu o pensamento do senhor. Porque justamente quando o senhor estava destacando que o importante é a qualidade e não a quantidade, o Diego postou aqui no Twitter. Eles legislam muito em quantidade e pouco em qualidade. Em 2011, segundo o levantamento até do Diego, que faz parte do Adote um Distrital, foram mais de 1.000 proposições analisadas pela Câmara Legislativa ou apresentadas na Câmara Legislativa, viu, Maurício? É isso. Olha, para você ter uma ideia, a gente tem uma Constituição que tem pouco mais de 20 anos
e é considerada uma Constituição avançada e muito elogiada no mundo todo, e a gente já tem, nesses 20 anos, já teve 1.500 propostas de emenda para a nossa Constituição. Ou seja, existe um furor legislativo que acaba sendo prejudicial. Pois é. Obrigado, Maurício, por dividir conosco esse levantamento, que eu considero muito importante, né, que ele continue sendo feito. Maurício Cardoso, diretor do site Consultor Jurídico, e também dirige o Anuário da Justiça. Foi, portanto, juntamente com o deputado Chico Leite, eles falaram com você, ouvinte, aqui no Comunitária de hoje. Maurício, obrigado, bom dia para o senhor. Muito obrigado. Só lembrando, o anuário será lançado amanhã em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Qual horário? Hein, Maurício? Às 7h30 da tarde. 7h30 da noite, no Supremo Tribunal Federal. Isso. Obrigado, viu? Tá. Muito obrigado, Estevão. 10h27. Complemento aqui, na visão dele, o levantamento mostra apenas os casos mais graves que mereceram um questionamento judicial. Ele acha que a situação ainda é pior, pois nem todo mundo se anima a ir à justiça para questionar a constitucionalidade das leis. E o Caio Porto também postou há poucos minutos aqui um tweet. Ele diz: de que adianta todo esse processo legislativo se no fim das contas a impunidade é que impera? 10h28, repórter CBN das 10h30 está chegando. O que está acontecendo neste momento no Brasil e no mundo? A resposta em 1 minuto e meio.